Porque na infância a pobreza extrema já fazia parte do cotidiano da Letícia. E ela enfrentou desafios inimagináveis no interior do Pará. Vamos começar a contar essa história. Presta atenção em tudo, tá? Vamos ver. Era uma casa simples, de madeira, construída sobre estacas fincadas na beira de um rio, na cidade de Pacajá. Dessa maneira, numa palafita, vivia um casal, os avós de Letícia, com 16 filhos. Um belo dia, uma das filhas, Aldenora, engravida. É aí que nasce Letícia. Aldenora era tão jovem que Letícia cresceu junto com os tios como se fosse irmã. A mãe dela foi para uma cidade em busca de trabalho, conheceu um rapaz e veio engravidar. E meu pai, quando viu ela voltando para casa, grávida, um senhor bem rígido, né? Bem antigo, ficou meio assim, não queria aceitar, né? E sem estar grávida já está um pouco difícil, né? Imagine grávida. Não teve apoio do pai desde criança, até hoje, creio que não sabe, né? Nem quem é o pai dela, então para ela foi bem mais difícil, né? Um dia, a avó decidiu se separar do avô, mas a miséria continuou. De 19 bocas para alimentar, passou para 18. Acontece que esse avô, segundo os familiares, era muito ignorante com as crianças, principalmente. Foi então que a avó, as crianças, Letícia, todo mundo se mudou para Altamira. Mas lá, numa casa emprestada, eles não ficaram muito tempo, porque veio a enchente e levou tudo. Foram parar sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, num abrigo do exército. Nós ficamos nessas barraquinhas por um período de quase um ano. Quando chegou o momento, o sargento das pessoas responsáveis falou que era para ir para suas residências, né? Quando ele percebeu que nós não ia sair mesmo, que não tinha para onde ir, eles conseguiram encontrar uma vila do INCRA, antiga. E eles mudaram para uma casa ali do lado da casa dos meus pais, que foi uma casa cedida por uma outra vizinha, que ela se chamava Dona Maria. Essa residência que cederam para a gente não tinha energia. Era um cômodo de madeira, não tinha piso, não tinha banheiro. A gente tinha que buscar água nos vizinhos, não tinha nem poço também. A vida deles era bem difícil mesmo assim. Não tenho nem lembrança que a minha mãe conseguiu comprar alguma roupa pra gente, nem pra Letícia, nem pros demais. É sempre doação. E a gente via que eles passavam necessidade. A família só comia carne em uma oportunidade, quando as crianças, inclusive Letícia, iam para o matadouro da cidade para conseguir vísceras e ossos de graça. Eram restos que as crianças pegavam antes que fosse para o lixo. Como a família era grande, né, tudo que aparecia ainda era pouco. E quando era à noite, ia lá para o matador, porque como eles matavam os bois, né, e sobrava aquelas vísceras, né, para não... A gente terminava o quê? Juntando para nos alimentar. Os vizinhos, sem eles, o que seria da infância de Letícia, hein? Imagina que quando um vizinho cozinhava, fazia comida em casa, o cheiro tomava conta da comunidade. E esse mesmo cheiro atiçava a vontade e a curiosidade daquelas crianças, da Letícia, dos seus tios, que não tinham nada para comer. Nessa hora, sempre tinha alguém que dava um pouquinho do que estava fazendo. E aí a gente sentia aquele cheiro, né, de comidas, né? E tinha assim uma senhora, ela sensibilizava pelo aquele caso, né? Que ela terminava levando, preparava, assim, quando eles faziam uma refeição, parece que sentia ali que nós estávamos precisando daquele momento, né? E terminava aqui ajudavam bastante a gente. Essas crianças cresceram sem nada, o básico do básico. Dormiam em redes, em casa não tinha brinquedo, enfim, absolutamente nada. Para ver TV, por exemplo, só mesmo pela janela da vizinhança. A gente subia assim, colocava uma coisinha alto, né? Uma lata, algo assim, ficasse alto, era muito pequeno, né? E ficava assim, escadinha, os três de pareado na janela, assistindo. E é só o começo dessa história. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal da TV Mirante em Altamira, né, que deu uma super força pra gente. Muito obrigado. Letícia, quando você
olha para essa casa quando você estava me contando que a sua casa não tinha nenhum móvel, não tinha nada? Não, Rodrigo, não tinha móveis. Nós dormíamos em redes doadas pela vizinhança. Então, a gente costuma dizer que a nossa casa parecia um barco, cheio de redes. E é só o começo da história, hein, gente? Bom, pela reação de vocês... E aí, Silvinha, vida difícil, né? Começo complicado, muito, né? mas muita união entre eles também, né? Não é? Muita união, todo mundo sempre junto, uns pelos outros ali, e sempre com fé. De uma certa maneira, a Letícia é como muitos brasileiros. E é bonito mostrar a história dela hoje, porque vai servir de exemplo para muita gente. Inspira muita gente, né? Inspira muita gente. Ô, Biel, você conseguiu pegar alguma coisa aí? Estamos aqui tentando desvendar. Vamos Jess, tentar pegou ganhar alguma essa... coisa? Passando por esse primeiro VT, a gente já mudou de ideia aqui umas 4 vezes. Verdade. Mas a gente está tentando Nós também. chegar na melhor resposta. Minha sorte foi sair com a Silvia de parceira. Porque ela, Obrigada. cada coisinha do VT, cada detalhe, ela falava, isso. Não, agora é isso. A gente está Vão igual aqui precisar, também, hein? Vocês vão precisar de muita sorte, porque é só o começo dessa história. Porque, gente, o trabalho também entrou cedo na vida da Letícia. Quando ela não tinha nem 10 anos de idade, ela teve que começar a trabalhar. E mesmo tão novinha, a Letícia já precisava se dividir entre ajudar a família e estudar. Letícia tinha só 9 anos de idade e já tinha passado por muitos locais, mais até do que muitos adultos. E essa jornada ainda não estava acabando, não. Próxima parada, um garimpo, em algum local no meio da floresta amazônica. Lá, ela foi convocada pela mãe para ajudar na alimentação dos garimpeiros que passavam temporadas naquele local. E lá também, a mãe de Letícia acabou conhecendo o seu Antônio e casou-se com ele. Foi a primeira referência de pai que Letícia de fato teve. O meu pai era dono de uma taberna, de um comércio, onde nós chamávamos de currutela, né? E ele precisava de uma cozinheira. Uma cozinheira, e entre uma ou outras que o papai contratava, um dia ele contratou essa moça, a Denora. Aí foi justamente nesse tempo que eles se juntaram, o meu pai e a finada Denora, mãe da Letícia. Ele começou a trabalhar lá em casa, né? E eu achei uma coisa muito também, que todas as outras moças, elas iam embora no final do dia. E de repente ela passou a não ir mais embora. E eu achava aquilo muito estranho. Aí eu acho que o papai chegou e me disse, né, no final do dia ali, que ele havia gostado dela e que ela moraria com a gente a partir de então. Quando a mãe de Letícia foi trabalhar no garimpo, né? Disse pra minha mãe que ia levar ela, né? Essa menina magrinha, sequinha, olho grandão, desconfiada. E lá, assim, aconteceu muitas coisas, né? Ela mesmo criança, né? Ela relatou que... coisas terríveis, né? Situação de garimpo, né? Porque eu sabia que era muito perigoso, né? Inclusive não era um lugar para criança, gerava muita morte devido briga de poder, né? Na verdade, tipo, tu pegava teu ouro ali, tu tinha que ir embora sem avisar ninguém, porque de caso morrer, né? Um lugar sujo, né? Um lugar bem úmido, no meio do nada, na floresta. Não era um ambiente muito bom para a mulher, né? Ou seja, a mulher tem que ser guerreira para sobreviver no garimpo, né? Eram muitas as tentativas de melhorar de vida. Entre erros e acertos, a família acabou vindo parar nas margens da lendária rodovia transamazônica. Aqui, eles vieram para ser caseiros de um sítio que ficava nas margens da rodovia. Letícia aprendeu nesse local a cultivar arroz, arrancar mandioca e também começou a frequentar a escola. Só que a escolinha rural, que tinha só uma sala de aula, ficava a 10 quilômetros de distância. E esse caminho tinha que ser percorrido a pé. A escola aqui na zona rural parava no 4º ano. Para quem queria continuar estudando, era o fim da linha e uma tristeza também. Era o caso de Letícia, que gostava de ir à escola. A mãe dela, vendo essa situação, sensível a isso, pensou que só teria uma saída: pegar a estrada novamente e partir para a cidade grande, onde ela passou a trabalhar como faxineira. E a Letícia também, além de ir para a escola, teve que aprender logo cedo a trabalhar duro. Foi uma fase bem difícil para ela, bem difícil pela idade que ela tinha e entre
já um adulto já é complicado, imagine um adolescente ter que trabalhar e ainda conciliar estudar, né? Quer dizer que nessa época, então, trabalhar para você era mais comum do que brincar? Não tinha brincadeira, era trabalho. Sim, Rodrigo. Eu trabalhava quando chegou na cidade, aos 10 anos de idade, em uma casa de família. Cuidava de 4 crianças. Com 10 anos? Com 10 anos de idade, eu cuidava de 4 crianças na cidade, quando voltamos da roça. E um horário eu estudava. E eu nunca abri mão de ir para a escola. Eu sempre sabia que eu queria chegar em algum lugar. E no horário da manhã eu ia para a escola. Quando eu retornava, eu ia para essa residência trabalhar.